Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Nós estamos vivendo uma semana toda especial, né? A semana de aniversário da cidade de Sorocaba, 360 anos. O ouvinte vem acompanhando as mais diversas reportagens, entrevistas, mostrando coisas do nosso povo, de pessoas que trabalham, moram em Sorocaba, adotaram Sorocaba como a sua cidade, e nada melhor do que uma história bem diferente, bem bacana, que aliás, de pessoas que gostam de Sorocaba. E uma convidada aqui que já fazia parte do dia a dia do sorocabano, já que quem trabalha na imprensa sabe muito bem, conhece a Alessandra Stefani, jornalista, trabalhou durante um bom tempo aqui na nossa TV Tem, todos os dias aqui na telinha da nossa televisão, e o André Paterlini, que é engenheiro de software, hoje casados. O casal está aqui conosco justamente para contar uma história bem diferente. Deixaram de lado o trabalho para viajar pelo mundo. Primeiro, Alessandra, seja bem-vinda a Sorocaba, nesse retorno a Sorocaba. Estamos ao lado de onde você trabalhava, né? Que você conhece muito bem esta região. Tem saudade desse clima do dia a dia de Sorocaba, da jornalista atuante aqui em Sorocaba? Seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes. Com certeza, eu fiquei aqui durante 3 anos trabalhando, nasci em Sorocaba, trabalhei aqui durante 3 anos e é sempre gostoso retornar a casa, não é não? A gente acaba revendo a família, revendo os amigos, então tá sendo muito gostoso estar aqui. E é inevitável, né? Você fazia parte do dia a dia do sorocabano, levando as informações, o carinho e reconhecimento nas ruas, ele acontece mesmo, né, Alessandra? Sim, tem muita gente que lembra do tempo em que eu apresentava o programa de esporte, em que eu saía nas ruas para falar sobre os problemas e também sobre as coisas boas da cidade, né? Então, às vezes a gente passa na rua e as pessoas falam oi de longe, mas é muito gostoso. André, bom dia, você também, engenheiro de software, você é natural de Taubaté, dali do Vale do Paraíba ou não, André? Sim, exatamente. Muito Como bom que veio dia. para Sorocaba? Bom dia, você. Bom, a minha família é daqui de Sorocaba, minha mãe nascida em Sorocaba, meus avós moraram aqui na região de Sorocaba durante muito tempo. E então Sorocaba sempre fez parte da minha vida também. Desde pequeno passava as férias aqui na casa dos meus primos, na casa da minha avó. Então para mim também Sorocaba eu tenho com muito carinho na minha memória. Memórias de infância muito boas, uma grande cidade, gosto muito de estar aqui. Que legal. Alessandra, conta essa história para o nosso ouvinte. O que aconteceu de vocês tomarem essa decisão, viajar o mundo, um verdadeiro mochilão? Exatamente, um mochilão. Na verdade, nós estávamos morando em Londres há quase 5 anos. Eu não trabalhava mais na área do jornalismo, ele trabalhava na área de engenharia de software, mas aquela coisa de ficar o dia todo no escritório, entre 4 paredes, e a gente estava viajando, a gente estava na Grécia, e um dia ele fez essa proposta: que tal a gente largar tudo, botar a mochila nas costas e sair viajando? Eu, na hora, topei, ele... Até para minha surpresa, né, um pouco. De maneira alguma. Mas para minha surpresa, ele ficou um pouco com o pé atrás. Nossa, mas e a carreira? Como é que vai ficar e tal? Pensamos um pouquinho, aí umas semanas aí, amadurecemos a ideia e no dia 7 de maio começamos a viagem. Ô André, você esperava que ela não fosse aceitar, é isso? Eu acho que foi um pouco de impulso da minha parte, aquela cena maravilhosa que tem em Santorini, e a gente aprendeu a viajar mais lá na Europa, pela proximidade dos países, pela facilidade também, custos mais baixos de viagem. A gente pegou um gosto maior por viagens. E a gente tinha pretensão de visitar alguns lugares que, infelizmente, os dias de férias que a gente tem, que ainda é um pouco mais reduzido na Europa, não seria possível conhecer esses lugares. Então, conhecendo pessoas e viajando um pouco da Europa, a gente achou que, peraí, acho que vale a pena, de repente, fazer uma pausinha na carreira e conhecer um pouco mais do mundo. E está valendo a pena, Alessandra? Demais, demais. A gente tem conhecido pessoas muito especiais e principalmente de lugares, culturas. A nossa viagem a Cuba foi bastante marcante nessa nossa jornada lá. A gente viveu um pouquinho a realidade do povo, conhecer alguns moradores que compartilharam as experiências deles. Muitos têm uma vida muito difícil, então eu acho que o crescimento pessoal que essa viagem está proporcionando é incrível.
Agora, na verdade, conte para os ouvintes, né? Como que vocês fazem para financiar tudo isso? Porque as pessoas agora ouvem vocês comentando, né? O André é casado com uma jornalista maluca, né? É o sonho de muita gente, jogar tudo pro alto, falando, eu vou fazer o mochilão, quer saber minha empresa? Aqui para vocês, eu não vou fazer nenhum sinal, mas é mais ou menos assim. E aí, você, André, que de repente não esperava, né? Ela nem titubeou um pouco, como ela contou, não é casado com um jornalista é maluco nessas aventuras, sabe como é que é, né? Então aí não tem jeito, né, Alessandra? Mas e aí, como que vocês fizeram para abrir mão? Porque as pessoas falaram, mas como assim, né? Bom, a gente morava em Londres já fazia 4 anos e meio. A gente tinha algumas economias, a gente tinha a pretensão de comprar um imóvel, né, e se estabelecer lá. E com esse dinheiro a gente fez uma projeção, né? Nós não sabemos exatamente se vai ser possível dentro dos custos que a gente projetou, mas nós usamos, simplesmente quebramos o nosso porquinho e estamos usando todas as nossas economias para fazer essa viagem. A gente não tem um conforto que a gente normalmente tinha em nossas viagens, é um esquema mochileiro mesmo. Todas as nossas coisas estão numa mochila de 70 barraca, litros cada acampamento. E a gente fica em albergues, pensões, né? Então, assim, o conforto não é muito grande, mas é possível. Eu acho que a gente tem a ideia realmente através do nosso blog e do compartilhamento da nossa experiência, mostrar para as pessoas que é possível, sim. Mas vocês têm lar, né? Sim, graças a Deus temos, sim. Temos vários lares. Os meus pais são divorciados, a gente tem bastante escolha de lugar para ficar, sim. Quando retornar, dá pra gente voltar para Sorocaba, os pais dele também moram no interior paulista, dá para escolher aí uma casa se a gente não tiver lugar mais nenhum, porque lá em Londres a gente vendeu todas as nossas coisas e tal, até temos algumas roupas em casas de amigos, mas a maior parte das coisas que nós tínhamos foram todas vendidas para ajudar nessa viagem, né? E não pensam em voltar para Londres, morar lá, por exemplo? Não sabemos. Na verdade, a gente teve uma experiência muito boa em Londres, mas é uma cidade muito chuvosa, muito frio. Aquele céu cinza... Para brasileiro não é bom, não. Para quem é brasileiro, e principalmente de Sorocaba, é difícil se adaptar. Então, a gente vai acabar passando por vários lugares. Quem sabe a gente gosta de algum lugar e resolve, após essa viagem, retornar a esse lugar e morar lá, ou quem sabe voltar aqui para Sorocaba. Vamos ver. A gente tem aí 1 ano para pensar. A vida de mochileiro, então, é de 1 ano? 1 ano. Iniciamos em 7 de maio, a ideia é terminar no final de abril, passando por mais ou menos 25 países em 5 continentes. Vocês fizeram o quê? Um mapeamento, um planejamento? Como que foi trabalhar isto? A gente precisou... O trabalho de organização foi bastante difícil. Né? A gente, durante alguns meses, começou a pensar onde nós gostaríamos de estar. Abrimos um mapa e começamos a ver os países. Na verdade, a gente até assistiu a um documentário que mostrava cenas de vários países e foi aí que a gente começou a se basear nossa escolha. E então a gente já comprou uma passagem que se chama Passagem Aérea de Volta ao Mundo, onde você já deve escolher os principais destinos que você viaja. Então, praticamente do início ao fim a gente já tem quase todas as passagens aéreas compradas. E o que muda é só a data. Então, a gente tem uma flexibilidade de remarcar uma viagem, ou antecipar, ou jogar mais para frente, mas já está pré-definido todos os lugares que a gente vai. E começando agora, já começaram em maio, né? Agora vocês retomam a viagem pelo Chile, é isso? A partir daí, para onde vai? Exatamente. A gente pretende visitar agora no Chile o deserto do Atacama. Depois de lá, a gente segue para a Patagônia, onde a gente quer visitar Perito Moreno, que tem um glaciar muito bonito, que a gente pretende também tirar muitas fotos e explorar. De lá, nós seguimos para Bora Bora, na Polinésia Francesa, daí Nova Zelândia, Austrália, e seguimos pelo Pacífico e Sudeste Asiático. Aí é Bora Bora mesmo, né? Bora Bora. Muito entendido. Aliás, muita gente se preparou para curtir a Copa do Mundo aqui no Brasil. É um evento e tanto esperado, aguardado por todos. Foi um sucesso aquela questão, a Copa das Copas, o Brasil foi muito elogiado. Onde vocês estavam na Copa do Mundo? Pegamos alguns jogos no México e
na verdade, a partida contra a Alemanha, nós estávamos num voo. Chegando em Cuba, a gente não assistiu. Que bom. E no meio... Pois é. E, na verdade, tinha gente da Alemanha dentro do voo. E a gente só via eles, às vezes, comemorarem, fazerem sinal de 1-0, mas a gente não imaginava que ia ser aquele resultado. Quando a gente chegou no aeroporto, o que nos disseram, eu falei, meu Deus, ainda bem que a gente não viu. Que, aliás, Alessandra, André, esses elogios lá de fora para o Brasil, vocês perceberam isso também nessa questão da organização? Vocês que não estavam vivendo no Brasil a nossa realidade, o que vocês recebiam lá de fora do Brasil na Copa do Mundo? As pessoas elogiavam muito também o campo, a receptividade, o calor brasileiro, que é inclusive uma coisa que eu gostaria de comentar, que a gente sente falta morando lá fora. Então, mesmo não estando aqui, encontrando brasileiros lá e encontrando outras pessoas que acompanhavam via televisão, ou mesmo algumas pessoas que tinham estado aqui, elogiaram muito, muito, principalmente a receptividade do brasileiro, que mesmo com tantas dificuldades, recebeu todas as pessoas que vieram aqui com braços abertos. E mesmo a organização, as pessoas também elogiaram. Elogiaram também mesmo a organização. Nós temos a ferramenta aqui do nosso WhatsApp, o Rafael, ele encaminha uma pergunta aqui, que o sonho dele é estudar no exterior. E ele está fascinado com a história de vocês. Ele gostaria de saber se é possível fazer um tour internacional gastando pouco e utilizando os albergues. Ele pergunta se vale a pena e se a estrutura é boa. Sim, no nosso caso, nós optamos por ficar em alguns albergues com quarto privado, mais banheiro compartilhado. Existem albergues em que você divide, fica com mais gente dentro do quarto, o que acaba barateando, né? A estrutura, principalmente em albergues dos Estados Unidos, do Canadá e até do México, eu achei uma estrutura muito boa. A gente teve um pouco de dificuldade no Peru, tinha água fria, a porta do quarto não fechava, mas pesquisando bem, é possível sim ficar em bons albergues e economizar bastante, porque se você compartilha com mais gente, e também assim, em vez da gente ir para um restaurante, vai no supermercado, compra as próprias coisas. Esses albergues geralmente têm uma cozinha comunitária, onde você pode preparar a sua alimentação, então acaba saindo mais em conta, né? Tem que fazer uma economia, com toda certeza, mas é possível. A Sandra, ela é daqui do Jardim Simos, aliás, está elogiando a Alessandra, lembra muito bem dela do trabalho aqui em Sorocaba. Ela diz aqui, claro que a viagem traz bons momentos, mas qual foi o pior momento desse mochilão até aqui? Bom, a gente teve uma experiência muito interessante em Cuba, como a Alessandra mesmo comentou, que é uma mistura de sentimentos para nós. Nós tivemos várias dificuldades em Cuba, porque a princípio nós vivemos a Cuba dos turistas. Nós visitamos Cayo Guillermo, que fica numa área extremamente turística, que as opções eram só de resorts, então a gente ficou num lugar muito, muito, muito bom e não teve que se preocupar com nada. Já no retorno para Havana tivemos vários problemas. Nós não conseguíamos sacar dinheiro porque todos os nossos bancos eram americanos, os nossos cartões eram americanos e por causa do embargo era muito difícil conseguir acesso via caixa eletrônica ou até mesmo casa de câmbio, que a gente acabou resolvendo depois de 2 dias, correndo atrás para poder sacar dinheiro. Nós tivemos um problema seríssimo com o voo de saída de Havana. Nosso voo atrasou 9h30. Nós tínhamos várias outras conexões até Águas Calientes, perto de Machu Picchu, no Peru. Nós não conseguimos, chegamos 2 dias depois do que o planejado em Machu Picchu. E também nessa cadeia de problemas nós perdemos um pouco de dinheiro. Então, eu diria que Cuba tem esse gostinho um pouco agridoce, eu diria, sabe? Porque, mas é um país fantástico. Eu aconselho todas as pessoas a conhecerem, pessoas maravilhosas, praias maravilhosas, e até mesmo culturalmente um povo extremamente rico, um país riquíssimo, mas que tem os seus problemas. Nós brasileiros sabemos o que é ter problemas com a política e coisas desse tipo. 9h30 de atraso no voo, isto? Foi uma peça que quebrou
Puxa E daí, na verdade, a gente ficou lá no aeroporto, trouxeram uma peça para substituir, mais ou menos umas 4 horas mais tarde, e descobriram que a peça era do modelo mais antigo do que a peça que era necessária. Eles trouxeram uma peça depois, mais nova, dos Bahamas. Veio de avião, de um outro país a peça, para conseguir fazer a substituição. E, na verdade, nós estávamos viajando para Miami, mas em função do embargo, não existe voo direto de Cuba para os Estados Unidos. Tivemos que parar ainda em Nassau, ficamos mais um tempinho lá para depois conseguir chegar no destino. E em função disso, perdemos outros 3 voos e tivemos que remarcar, pagar pela multa e tudo mais, né? Pois é, vocês se planejaram dentro deste macro planejamento um tempo que vocês iriam ficar em cada lugar. Quanto tempo vocês se planejaram? Tudo depende das atrações. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente acabou ficando 1 mês no país. Já no Peru, nós ficamos 1 semana e meia. Mas, em média, eu diria que por país, 1 semana, mais ou menos. E se tem um atraso? Aí complica, porque a gente precisa remarcar os próximos voos. Alguns, dentro dessa passagem aérea de volta ao mundo, a remarcação não é cobrada. Mas alguns voos a gente compra por fora. Voos de trechos mais curtos. E aí a gente precisa remarcar e pagar. Como vocês estão fazendo para se virar com os idiomas, os dialetos? Olha, o fato da gente ter morado na Inglaterra fez com que a gente praticasse o nosso inglês, então a gente, no Canadá, nos Estados Unidos, foi muito tranquilo. E aqui na América Latina a gente usou o espanhol. Agora eu sei que a gente vai ter problema na Ásia. Pois é, então, como que vai ser lá? Mandarim? A mímica. Uma vez nós estivemos na Alemanha, numa cidade muito pequenininha do interior, e estava em greve o trem e não tinha como a gente se comunicar. Eu não falo alemão, o André também não. Daí foi na mímica. Muito bem, gente, eu quero agradecer, só que antes, perguntar principalmente a você, Alessandra, que volta a Sorocaba justamente na semana do aniversário da cidade, é um momento especial que a cidade vem passando, e você que viveu, trabalhou aqui, é de Sorocaba, vivendo fora do país, nesse trabalho agora, nesse mochilão pelo mundo, e a volta a Sorocaba. Você sentou aqui e você falou do trânsito, que parece que é algo realmente que chama cada vez mais a atenção de todos aqui em Sorocaba. A nossa ferramenta, o WhatsApp, ele não para 1 minuto. De todos os pontos da cidade, o ouvinte é um repórter. Então ele envia as informações do trânsito na região onde ele está. E é incrível, realmente. O trânsito assustou nesse seu retorno? Assustou. Olha só, faz quase 5 anos que eu estou fora de Sorocaba e eu não me esperava encontrar esse número de carro na rua. Meus pais moram muito próximos aqui da rádio, saímos com antecedência, que eu imaginava até que a gente ia chegar adiantado aqui na rádio, mas estava tudo parado. Não sei se é o pessoal que está indo para São Paulo, não sei, mas o trânsito está me chamando bastante atenção, bastante mesmo. Então agora já tem que me programar para sair um pouco mais cedo, para conseguir chegar no horário nos lugares. Então isso me chamou bastante atenção. Vocês encontram esses problemas aí fora também, em outros países? Sim, em Londres tem muito trânsito, né? Tem. O que chamou atenção, eu diria que Peru. A gente não sofreu muito com isso, porque a gente já está até um pouco gato escaldado com perder voo ou chegar atrasado. Então, a gente procura, se a gente, em Lima, por exemplo, nós não visitamos a cidade. Então, nós nos hospedamos muito próximo ao aeroporto. E mesmo assim, pegamos muito trânsito e foi comentado com a gente que realmente o trânsito de Lima e no Peru, em geral, nas grandes cidades, é infernal. Nós conhecemos alguns brasileiros que moram lá e disseram que é ainda pior do que São Paulo. Então... até São Francisco a gente também ficou impressionado, porque os ônibus, o transporte coletivo, lotado, muito lotado. A gente até se sentiu inseguro em alguns lugares, caminhando à noite e tal. Então, existem problemas aqui no Brasil, existem, mas lá fora também. Os problemas também existem, né? Pessoal, acompanhar o trabalho de vocês e essa aventura de vocês, tem um site exclusivo, né? Dessa jornada, dessa aventura. Qual que é o site de vocês? É o www.sorocaba.com.br.
www.perdidosnomundo.com. É onde a gente compartilha vídeo, fotos e também um pouquinho das experiências, dos imprevistos, dicas dos lugares por onde a gente passa. E recebem também os incentivos dos amigos. Com toda certeza, críticas, sugestões, por favor, nos escrevam, porque o feedback de vocês é muito importante. Legal, Alessandro, obrigado pela visita mais uma vez, parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui em Sorocaba. A gente sempre fala, né? Quando é marcante, recebe o carinho do nosso ouvinte que lembra do seu trabalho aqui em Sorocaba. E nesse trabalho agora, nessa aventura de vocês, boa sorte realmente, que vocês possam voltar aqui contar a segunda parte dessa grande aventura. Obrigado pela visita, Alessandra. Muito obrigada a vocês, tenham um bom dia. André, obrigado mais uma vez, parabéns também pela essa iniciativa. Deu a ideia, viu? Só pensou que ela não ia topar, né? Agora tem que viajar mesmo, né, André? Muito obrigado, gente. Bom dia. Muito bem. Alessandra Stefani, jornalista. André Paterlini, é engenheiro de software. Deixa eu só repetir o site aqui para você conhecer um pouco mais dessa aventura. Perdidosnomundo.com, www.perdidosnomundo.com. Tem também a página no Facebook, é só digitar perdidosnomundo.com e você tem as informações e acompanha de perto toda essa aventura.